nós já vamos poder começar agora. Eu vou fazer uma oração inicial e então já passo aí a palavra para o Ailton. Hoje nós vamos estar concluindo provavelmente o capítulo 1 do livro Santos no Mundo. Se você tem esse livro, aproveite para estar estudando ele com a gente, tá? Santos no Mundo. Se você não tem esse livro, dá tempo de adquirir ele. É uma ótima introdução ao puritanismo. Você vai aprender muito mais do que a história dos puritanos. Você vai aprender uma doutrina bem direcionada pelo Hicken, né? Ele consegue fazer com que os próprios puritanos exponham a visão deles durante o livro. Então ele não é só um livro cheio de citação. Ele é muito bom na forma como ele coloca, né? Para poder estar direcionando. Então nós vamos estar orando. Eu vou estar orando, então já passo aí para o Ailton. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, nós exaltamos, Pai, o teu santo nome, porque tu és digno, Senhor Deus, de toda glória, de toda adoração, Pai. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus, nossas falhas e nossas limitações, Pai. Nós somos pó, Senhor Deus, e não tem nada mais do que isso, Senhor Deus, para nós ser, a não ser pela tua misericórdia e a tua graça, Pai, que nos perdoa em Cristo, Senhor Deus. Nós te louvamos por causa do Evangelho, por causa da tua graça. E rogamos ao teu Espírito Santo, Pai, para que nesse momento o Senhor nos ensine por meio do exemplo desses homens, Pai, por meio daquilo que o Senhor fez na vida deles, para que a gente possa aprender, Pai, tê-los como exemplo, já que eles caminharam tão firmes, Senhor Deus, no caminho da piedade, Pai. Não porque eles são perfeitos, Pai, mas se eles conseguiram fazer algo que nós não conseguimos fazer para a tua glória, e se isso te exaltou, Senhor Deus, então que nós possamos seguir suas pisadas na medida em que elas caminhem para a tua glória, Pai. Ser conosco, abençoe os estudos, os irmãos que estão entrando, que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus, de verdade, não nosso. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém e amém. Desde já eu passo para o irmão Ailton e ele vai estar com a responsabilidade de estar dando continuidade aos estudos. Amém. Então, a gente vai estar dando sequência, né, ao nosso estudo, ao capítulo 1, né, e querendo Deus, né, e vai estar concluindo, né, o capítulo 1, como eram os puritanos, né. E na aula passada, né, nós vimos quem foram os puritanos, né, que foi o movimento, né, diante de quais controvérsias, né, surgiu o movimento, né, falamos a respeito de alguns mitos, né, que existiram sobre eles, né, e foi falado também, né, algumas datas marcantes, né. Contudo, hoje, né, o restante desse capítulo, né, o Leland Hicken, ele vai tratar, né, das principais características, das principais doutrinas puritanas, do que os puritanos gostavam, né, e não gostavam, né, e um retrato, né, do puritano típico que ele vai estar encerrando nesse capítulo, né. Então, nós vamos agora entrar aqui, então, né, nas principais características, né, que eu dividi aqui em quatro, né, quatro tópicos, e essas principais características seria esse primeiro tópico que a gente vai falar, né. Então, quando eu terminar este primeiro tópico, aí os irmãos que tiverem alguma pergunta tá fazendo, ou se os irmãos, né, que leram têm algo a acrescentar, né, podem ficar à vontade. Então, vamos lá, né, tipo, o movimento puritano, né, ele deve ser entendido, né, como o Leland Hicken vai trazer, né, uma de suas características é de um movimento, né, religioso, né, é um movimento que tinha a necessidade de uma pregação bíblica, né, e do ensino de uma sã doutrina reformada, né, a necessidade também de uma piedade bíblica, né, e pessoal, né, que salientasse a obra do Espírito Santo na fé, né, e na vida também do crente, né, a necessidade de restabelecer, né, uma simplicidade bíblica na liturgia, né, que era isso que eles lutavam, né, ali tanto contra o catolicismo, né, contra o anglicanismo, né, nas vestes e no governo da igreja, né, e buscavam, né, então a vida
eclesiástica bem ordenada, né, e promovesse o culto, né, ao Deus Trino, né, como vem descrito, né, em sua palavra. Então, uma das características, né, desse movimento, né, é ser entendido, né, como um movimento religioso, né. E o puritanismo também, né, ele vai se caracterizar por uma forte, né, uma forte consciência moral, né. O Richard Sibbes, né, ele vai acabar dizendo, né, que há dois grandes lados, né, no mundo ao qual todos pertencem, né, ao lado de Deus é aqueles que são seus, né, e há um outro lado que é de Satanás, é aqueles que são seus, né. Dois reinos, dois lados, duas disposições contrárias que perseguem uma a outra, né. Então eles viam essa questão, né, que não existia ou você servia a Deus, né, ou você serve a Satanás, né. É o que Jesus nos diz, né, lá em Mateus 6:24, né, que não se pode servir a dois senhores, né. E eles tinham essa consciência moral, né. Eles tinham eles faziam, né, de fato, né, esse apelo, né. E que aí o Leland vai trazer aqui que os crentes eles poderiam, com a ajuda de Deus, né, alcançar a vitórias, né, por meios como vigilância, vida correta, né, e uma mortificação. Então o puritanismo também ele foi um movimento de reforma, né, e a sua identidade, né, ela foi determinada, né, por suas tentativas, né, de mudar algo que já existia, né. Os puritanos eles queriam, né, reformar, né, a igreja da Inglaterra, né, como nós vimos nas aulas passadas. Quem não conferiu, né, tem uma live também, né, que está salva lá no Instagram da página Consciência Puritana, que eu e o irmão Felipe fizemos. Então, eles tinham também essa necessidade de reformar, né, a igreja da Inglaterra, né, que eles consideravam, né, que sob o reinado, né, da rainha Elizabeth, né, ela só havia ficado meio reformada, né. Eles queriam essa reforma, né, completa. Outra característica, né, do movimento puritano, né, é que foi um movimento, né, visionário, né, um movimento que visava, né, ideias grandes, né, e eles eram motivados, né, por uma visão, né, de uma sociedade, né, que fosse totalmente reformada, né. Então, o Leland Rick ele vai trazer aqui, né, que ele vai trazer uma citação aqui, que a convocação para uma reforma foi um chamado à ação. Primeiro, para transformar o indivíduo num instrumento capaz de servir à vontade divina, e depois para empregar esse instrumento para transformar toda a sociedade. Então, eles tinham esse entendimento, né, de que para se ocorrer, né, a reforma na sociedade, primeiramente, né, uma reforma em indivíduos, né, pois, né, são os indivíduos que constituem essa sociedade. Então eles tinham esse entendimento, né. Se as pessoas elas forem reformadas, se elas forem chamadas, né, a verdadeira conversão, né, seria possível chegar nesse estágio, né, de uma sociedade inteiramente reformada. Então, uma outra característica que nós encontramos no movimento puritano, né, que ele vai trazer aqui no livro, é que foi um movimento de protesto, né, e esse movimento de protesto, né, era algo em geral, né, dos protestantes, né. A gente vê lá Lutero, por exemplo, né, quando ele
prega as 95 teses, né, no castelo de Wittenberg, que aquilo era uma forma de protesto, né, era um protesto, né, contra as ideias erradas, né, de catolicismo romano, né. O próprio rei Henrique VIII, né, quando ele rompe ali com Roma, né, e que ele se assume como o chefe da igreja da Inglaterra, ali também era uma forma de protesto. Então, a gente pode entender a reforma, né, como um movimento de protesto. Com os puritanos, não seria algo diferente, né? Eles não estavam, né, fora disso, né? E eles têm, né, um contexto, né, o porquê desse protesto, né? Eles protestavam, né, contra as posturas, né, do catolicismo romano, né? E eles estavam menos frequentemente protestando, né, contra o anglicanismo, né? Os puritanos eram muito anticatólicos, né? Então, os puritanos eles estavam em todas as frentes, né? Eles estavam envolvidos em todos os tipos de controvérsias, né? Porém, de maneira bem erudita, né? Não era, não era um envolvimento irresponsável, né? Eles eram pessoas doutas, né? Eles eram pessoas eruditas, né? Eram pessoas que pesquisavam as escrituras. Então, eles não eram pessoas que estavam envolvidas em discussões, né, de maneira irresponsável, sem um preparo, né? A gente vê que eles estavam à frente, mas, porém, né, eram pessoas bem dotadas, bem capazes, né? Não era como esses debates, né, que a gente vê hoje na internet, né, que tudo é motivo de discussão, né? Mas eles faziam pesquisas longas, né, respondiam, né, de modo sábio, né? Então esse também, né, então a gente vê essa característica de protesto, né, mas eram pessoas, né, que sabiam protestar, né? Não protestavam de qualquer jeito, né? Protestavam amparados ali, né, pela escritura, né? Ah, e vai ter uma citação legal, né, no livro aqui, que o livro vai trazer, que havia um elemento, né, de protesto social em quase cada atitude puritana, né? Ou seja, em tudo aquilo que os puritanos faziam, tudo aquilo que os puritanos escreviam, né, existia, né, uma forma ali de protesto, né? Mas, porém, como eu disse, era algo sábio, né? Não era algo feito de modo irresponsável, né? E alguns assuntos, né, que eles protestavam, né, eram em assuntos como trabalho, né, o sexo, né, dinheiro, né, e culto, né. E esses temas aqui, né, citados aqui, né, eles são objetos de estudo nesse livro, né, que tem um capítulo dedicado a eles, né, que vão ser explanados, que a gente vai entrar, né, nesses capítulos de modo mais detalhado, né, onde a gente vai ver, né, a cosmovisão puritana sobre esses assuntos, né, e contra quem, né, estavam protestando, né, e o porquê, né, quais eram as ideias que essas pessoas levantavam a respeito desses temas, como o sexo, e por que os puritanos estavam, né, protestando, qual era o entendimento que eles estavam combatendo, né? Então a gente vai, né, entrar nesses capítulos, né, de modo mais detalhado mais à frente, né? Mas a gente aí vai ficar aqui nas características. Então os puritanos, né, eles não eram apenas, né, uma minoria, né, como também eles eram uma minoria que era perseguida, né? O Leland Henrique vai dizer que na Inglaterra eles foram sujeitos à hostilização e à perseguição em virtualmente cada estágio da sua história, excetuando-se, é claro, a metade do século XVI, né, quando se tornaram o partido reinante no governo e na igreja, né? Então foi o único momento que os puritanos eles não foram perseguidos, né? Foi durante ali, né, o governo, né, de Oliver Cromwell, né? Foi o único momento, né? Em todos os outros momentos da história ali da Inglaterra, né,
eles eram as vítimas, né? Vamos dizer assim, né? Então, e isso também, né, a respeito desse reinado, né, desse governo do Oliver Cromwell, podem também encontrar lá na nossa live que a gente fez. Tá tudo bem lá explicadinho, né? Vai estar falando de todas as eras ali. Então, outra característica, né, do movimento puritano foi que foi um movimento na qual a Bíblia ela era central, né, em tudo, né? No livro Os Puritanos para Leigos, do W. Gary Crampton, ele vai dizer que, de acordo com os puritanos, o ponto de partida axiomático, né, do cristão é que a Bíblia é inspirada, infalível e inerrante à palavra de Deus, né? E os puritanos, eles procuravam, né, pesquisar as escrituras, né? Eles eram homens que procuravam conferir os seus achados, né, e aplicá-lo a todas as áreas da vida, né? Em tudo que os puritanos faziam, seja, eles procuravam, né, aplicar, né, as escrituras, né? E os puritanos, eles também, né, como o Joe Pitt vai dizer, né, que eles eram o povo, né, né, que eles tornaram a Bíblia, né, acessível a todos, né, traduzindo a Bíblia para o inglês, né? Então, eles consideravam a Bíblia um guia digno, né, de confiança para toda a vida. E no prefácio, né, da Bíblia de Genebra, né, a Genebra lá do século XVI, né, não a Genebra que a gente conhece aqui, né, ela mostra, né, o que era a Bíblia, né, para os puritanos. Ela vai trazer a seguinte citação, né, que a Bíblia é a luz, né, para os nossos caminhos, né, a chave do reino do céu para o nosso conforto na aflição, a nossa proteção e espada contra Satanás, a escola de toda sabedoria, o espelho na qual contemplamos a face de Deus, o testemunho de seu favor e o único alimento e nutrição das nossas almas, né? E o Thomas Watson, né, ele vai dizer que pense em toda linha que lê, né, em toda linha que você lê, que Deus ele está, né, falando com você, né, o modo que Deus, né, ele decidiu revelar a nós, né, de maneira final, né, é pelas Escrituras, né. Então os puritanos eles tinham essa consciência, né, aqui nas palavras de Thomas Watson é isso que ele está dizendo, né. Se você está lendo as Escrituras, né, é ali que Deus, né, ele está falando com você, né. John Flavel também, né, um puritano presbiteriano, né, ele vai dizer que as escrituras elas nos ensinam a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer e a maneira mais confortável de morrer, né. As escrituras, né, segundo John Flavel, nós encontramos, né, todas essas diretrizes, né. Todas as áreas da nossa vida, né, nós podemos ser amparados, né, pela Escritura, né. E os puritanos, né, eles tinham isso em mente, isso é algo, né, que nós, né, devemos aprender com eles, né, a ser pessoas que pesquisam nas Escrituras, né, a ser pessoas, né, que fazem um estudo diligente, né, das Escrituras. Então os puritanos, né, eles resolveram, né, a questão da autoridade, né, ao colocar a Bíblia, né, como autoridade final, né, de crença e de prática, né. Então, ou seja, para o cristão, né, a crença final, né, é a palavra de Deus, né, e nós, né, nós devemos praticar, né, aquilo que nós, né, professamos crer, né, segundo os puritanos, né. E John Owen, né, ele disse, né, que os protestantes supõem que a Bíblia tenha sido dada por Deus, né, para ser uma perfeita e completa regra de fé, né. Então, aqui casando com aquilo que eu disse antes, né, que nós, né, cristãos, nós vivemos, né,
segundo, né, aquilo que a Bíblia, né, nos ordena. Né? Nós podemos encontrar, né, tudo aquilo que nós precisamos, né, nas Escrituras. Né? Então, os puritanos, né, eles tinham essa necessidade, né, de pregação bíblica, né, e do ensino, né, da sã doutrina, né. E essa é uma das necessidades, né, que Peter Lewis, né, vai dizer, né, que o puritanismo surgiu, né, pela pregação bíblica, né, o fato de deles quererem que tivesse, né, uma pregação bíblica, uma pregação fiel, né, na igreja da Inglaterra, né, foi um dos motivos, né, pelo qual, né, o movimento puritano, né, ele surge. Outra característica, né, do movimento puritano, né, é que era um movimento, né, erudito, né, não eram homens leigos, né, não eram apenas homens, né, que viviam no campo, né, somente homens que viviam trabalhando, né, mas eram homens, né, inteligentes, eram homens dotados, né. E aqui, né, vai dizer, né, que o objetivo deles, né, era uma reforma da vida religiosa, né, da vida nacional e pessoal, né. E seus adeptos, né, eles rapidamente eles sentiram que um dos meios mais eficazes, né, de influenciar, né, a sociedade era por intermédio, né, das escolas, né. Tem uma frase, né, que ela é muito verdadeira, né, que se diz, né, que quem governa quem governa o Estado, né, quando ele governa a escola, né, ele acaba, né, colhendo bons frutos, né. É pelo ato intelectual, né, que as pessoas, né, elas acabam controlando, né, as pessoas, né. E a gente vê, né, que o puritanismo ele acabou tendo seu declínio, né, a partir do momento que os puritanos eles foram expulsos, né, das universidades, né. Eles acabam, né, perdendo esse domínio, né. Então, e a gente vê isso também, né, na nossa nação, né. As doutrinas que a partir do modo que doutrinas satânicas elas vão entrando dentro das escolas, né, o país, né, ele vai retrocedendo, né, e a gente tem visto isso no nosso país, né. Nosso país é um exemplo, né, dessas questões, né. John Knowles ele escreveu ao governador Leverett de Massachusetts que se morrer a universidade, né, as igrejas não viverão muito tempo, né, depois disso, né. E como eu disse, né, o movimento puritano ele tem seu declínio, né, a partir do momento, né, que os puritanos eles são removidos, né, das universidades, né. Então, os puritanos eles não eram pessoas que eram incultas, né, que eram ignorantes, né, pessoas que não tinham, né, um alto poderio intelectual, né. E se a gente vê a história, né, a gente vê, né, que em sua grande maioria, né, eles formaram-se em universidades, né, como Oxford, Cambridge, né, e muitos deles também eram membros, né, do corpo docente, né, dessas faculdades, né, e alguns deles, né, foram até presidentes, né, ou diretores, né, das melhores dessas duas universidades, né. Joe Pick, né, ele traz essa informação para nós no livro lá, Paixão pela pureza, né. Então, aí aqui fica, então, essa primeira parte aqui, né, que quais eram as características dos puritanos, né. Ailton, acho que tem três perguntas aí nas mensagens, ó. O Anderson perguntou o seguinte: existia algum outro movimento parecido com os puritanos e que era fiel à Bíblia nessa época? Ou eles foram os que trouxeram a igreja novamente a isso? Se eram apenas os puritanos que tinham nessa época que era zeloso, né, para as escrituras, ou se tinha algum outro grupo que não necessariamente era puritano, mas também era zeloso?
Então, respondendo essa pergunta, ah, eu diria que com esse zelo, não havia outro grupo naquela época, né? E eles estavam constantemente, né, respondendo a controvérsias, né, de outros grupos. Havia, né, diferença entre eles, né, em questões doutrinárias. Por exemplo, a gente pode citar aqui Richard Baxter, né, que ele não fazia o mesmo coro, né, com o calvinismo ortodoxo, vamos dizer assim, mas que ele era alguém, né, que era zeloso, né, que ele tinha esse zelo pelas escrituras, né, mas ele tinha apenas diferenças em relação aos demais, né, mas em questão, mas eram também um puritano, né. Então, dentro do movimento puritano haviam pessoas diferentes, né, com doutrinas diferentes, crenças diferentes ali, né, mas mas todos eram zelosos, né, nessa questão da escritura. Eles tinham, né, a escritura, né, como essa regra de fé, né, e prática. Eles colocavam a escritura, né, naquele pedestal, vamos dizer assim, né? Eles voltaram com isso, né? Mas outros grupos não eram tão zelosos nessa questão, né? Porque sempre tinham outras controvérsias, né? Sempre tinham algo complicado, né? Na doutrina deles, né? Desses outros grupos, né? A gente vê aí um exemplo seria os próprios Quakers, né? Eles eram muito envolvidos ali na época ali com pessoas, né, que blasfemavam, né, contra a Trindade também. Pois é, eu acho que a resposta do Ailton foi ótima justamente nesse ponto, né? A questão da intensidade. Que havia alguns grupos, né? Eu acho que havia alguns grupos também piedosos, inclusive na Alemanha, também na Genebra de João Calvino, né? Que vieram depois dele, ali com Bullinger e outros. Mas a questão de intensidade e de número, até porque uma coisa acaba levando a outra às vezes, né? A gente percebe que o movimento puritano se destaca, né? Pela quantidade de pregadores, de pastores, de teólogos. E eu tô relendo agora o livro do J.I. Packer, Entre os Gigantes de Deus, e ele fala que o continente e a Europa e outros lugares, né, começaram, de certa forma, a ter um interesse muito grande no material que os puritanos ingleses produziam, né? Richard Baxter, antes de escrever, por exemplo, o Diretório Cristão, que é aquele, talvez a obra mais famosa dele, né, sobre várias dicas práticas, ele disse que uma das razões dele escrever é porque isso era pedido, né? As pessoas de fora queriam uma teologia prática acerca de como os puritanos ingleses pensavam. Então, mesmo naquela época, tendo pessoas zelosas, de fato, mas eles se distanciavam pela intensidade, né? Eles reconheciam no próprio movimento inglês, no próprio movimento dos puritanos ingleses, que havia uma diferença, uma maneira, uma intensidade, um zelo, uma sabedoria experiencial prática, né, também, acerca das questões. Então eles se destacaram com relação a isso. Nós vemos o Joel Bick, né, às vezes comentando sobre os holandeses, sobre algumas outras pessoas também fora ali pelos Países Baixos, mas são alguns ministros, né, não tão numerosos e não tão intensos em quantidade como nós temos com o puritanismo inglês. Realmente foi bem em cima mesmo aí que o Ailton colocou. Tem outra pergunta também, Ailton, aqui do Fabrício, que ele coloca dessa forma. Nesse ponto da pregação bíblica, né? Você sabe se em algum momento algum ministro negligenciou isso na congregação, provavelmente um ministro puritano, né? E se sim, qual seria o conselho que os puritanos dariam ou davam para aqueles irmãos que em suas congregações não tinha a pregação fiel das escrituras? Deu para pegar aí? Será que naquela época havia algum ministro assim negligente? E se havia, qual era o conselho que os puritanos geralmente poderiam dar para que isso seja retomado, né, na congregação? A pergunta é se havia algum ministro, e se esse ministro era um puritano. Eu não entendi muito bem. Eu acho que ele está falando talvez de forma geral, né? Se tinha algum ministro naquela época que negligenciava. De forma geral. Pronto, aí o Fabrício comentando, né, de forma geral. E se sim, qual seria o conselho que os puritanos poderiam dar, né?
Sim, de fato, naquela época havia, né, pessoas que negligenciavam, né, a pregação bíblica. E é por essa razão, né, que o movimento ele surge, né? Os católicos, por exemplo, os católicos romanos, né, eles não praticavam, né, essa pregação bíblica, né, esse ensino, né, da sã doutrina, né. Então, a necessidade, né, do puritanismo, né, desse movimento, ela vem justamente porque haviam pessoas que estavam negligenciando, né, a exposição, né, da palavra, né, e com eles, né, a Bíblia, né, eles trazem ela de fato, né, para o meio, né, tipo, mostrando, né, que é a Bíblia, né, que deve ser exposta, né, não doutrinas, né, de homens, né, como era feito ali no catolicismo. Ah, creio que o conselho, né, que eles dariam, né, ah, primeiramente, creio que seria não conformar, né, que foi o que eles fizeram, né, não se conformar, né, com aquele meio, né, e de começar, né, uma reforma, né, e de fato, né, aqueles que negligenciam, né, essa exposição fiel da palavra, né, eles estão colhendo, né, condenação, né, para si mesmos, né, aqueles que prestam culto, né, que não é prescrito, né, na palavra, né, são pessoas que estão a condenação, né, para si mesmo, né. Creio que é algo que eles diriam, né, tipo, se não existir, né, essa reforma, né, se não existir essa volta, né, à pregação bíblica, né, aqueles que negligenciam, né, estão colhendo condenação, né, estão colhendo juízo, né, para si mesmo. É que eu respondi aí. Junto com Amém, irmão. junto com essa pergunta do Fabrício, ele também fez uma pergunta que eu achei bem interessante, né? Ele falou assim: se houver negligência, resumindo, né? Tentando aí, Fabrício, ver se é isso mesmo. Se houver negligência no púlpito, o que é que os puritanos recomendariam aos membros da congregação que o púlpito está sendo negligenciado? Também se aplica. Pergunta. Então, vamos lá. Se os membros, né, se os membros estivessem sofrendo negligência, é isso? Uhum. Pode ser também. Vixe, então, ele disse pode ser também, então acho que eu fiz foi outra pergunta em cima dele, né? Mas tá Porque tem englobado aqui, ó. também. Qual seria o conselho que os puritanos dariam ou davam para aqueles irmãos que em suas congregações não tinham a pregação fiel das Escrituras? Mas aproveita aí, né? Vamos lá, vamos tentar responder. Eu creio, né, que o ministro, né, ele deve ser alguém, né, que de fato, né, ele exponha, né, e quando ele não expõe, né, ele não está, né, ali competindo, né, com seus deveres, né, e provavelmente, né, em algumas, de acordo, né, com a visão, né, da eclesiologia puritana, né, a eclesiologia deles, né, isso aconteceria, né, aconteceria uma assembleia, né, esses ministros, né, que negligenciassem, né, a exposição do evangelho, né, eles seriam tirados, né, dos seus postos, né, seriam pessoas consideradas indignas, né, daquele ofício, né. Então, os pastores, né, puritanos, né, eles não eram pessoas que tinham cadeiras cativas, né, eram homens, né, eram homens, e tinha, né, essas possibilidades, né, na eclesiologia dele, né, que essas pessoas elas poderiam ser, né, tiradas, né, se estivesse negligenciando, né, a palavra.
Bem, tem outra pergunta aqui do... Acho que é do Alisson, né? Monte da Caveira, né? Ele mesmo. O Alisson tá aí ainda? Tá aí. Ele tá perguntando sobre a Bíblia da King James, né? Se foi criado, né, na época dos puritanos, como a gente viu semana passada, e ele queria saber se os católicos também usavam ela, junto com os puritanos, né? Que ela foi criada, segundo ele ouviu, foi os católicos e os puritanos que se juntaram pedindo aí para ser feita uma nova tradução da Bíblia, né? Que seria a King James. Sim, então, na verdade, né, foi um pedido, né, dos puritanos, né? Foi o único pedido, né, que eles tiveram aceito, né, pelo rei James, né? Foi a produção dessa Bíblia, né, da King James, né, de 1611, né? Como você colocou, né, a versão autorizada, né? Não é nem conhecida, né, como Bíblia King James, né? A gente que conhece aqui, né? Não, mas ela foi, né, sim, né, ela foi sim aprovada, né, no tempo dos puritanos, né? Mas, né, quanto a respeito dos católicos usavam, eu não tenho essa informação não. Você tem aí? Essa eu não conhecia, não. Confesso que também não. Pelo que eu sei, na época que eles pediram, foi 1603, se eu não me engano, os católicos estavam se armando aí pra pólvora, né? 1605, eles iam tentar explodir o rei James e o parlamento. Então, eu não tenho informação de que os católicos, junto com os puritanos, é que fizeram esse pedido, não. Se algum irmão tá aí na reunião e sabe, né, pode ficar à vontade para comentar. A internet do Ailton caiu, foi? É mesmo, né? Eu acho que ele saiu aí, deve ter dado algum bug aí Aproveitando para comentar sobre a questão dos membros, né? Caso o membro naquela época tivesse um pastor negligente, a gente tem que entender, na época dos puritanos havia uma grande diferença para o que acontece hoje em dia. Hoje em dia você tem uma igreja batista, você tem uma presbiteriana, você tem uma Assembleia de Deus, né? Tem alguns irmãos que são assembleianos aí. Mas na época não era isso que acontecia. Na época só tinha uma igreja nacional legalizada, né? Que era a igreja anglicana, que era a igreja da Inglaterra, né? O nome anglicano significa justamente isso, que é da Inglaterra. Então, era bem diferente. O Ailton voltou. Começou demais. Voltou, Ailton? Caiu aqui. Voltei. Pronto, eu tava concluindo aqui, terminando de comentar, sobre aquela época era diferente da nossa com relação às denominações. Então, como só tinha uma igreja, que era a igreja anglicana, e o pessoal ainda era obrigado a participar. A Rainha Elizabeth tinha promulgado uma lei que todo mundo tinha que participar pelo menos uma vez por semana, né? Que seria pelo menos no domingo, era obrigatório o cidadão inglês participar, porque se ele não participasse, então ele ia receber multa. E se ele continuasse faltando, então o negócio ia ser mais sério, né? O objetivo da Rainha Elizabeth, quando ela fez isso, era para tentar descobrir os católicos, né? Os que eram católicos, que ainda estavam tentando estar lá na igreja, era obrigado a ouvir o culto protestante. Então, nesse sentido, o nosso contexto é bem diferente do contexto da época. Eu acho que a resposta não iria satisfazer. A resposta que eles poderiam dar naquela época não iria satisfazer. O que aconteceu era o seguinte: quando o rapaz estava numa paróquia, né, numa congregação onde o ministro era negligente, era um anglicano negligente, quando ele ouviu falar de um pregador puritano que pregava mais próximo, ele ia para lá. Ele tentava fazer a visita, mas continuava na paróquia dele, porque era obrigado por lei, né? Então, como era obrigado por lei, ele continuava na paróquia, mas sempre que tinha um puritano por perto, né, como Richard Sibbes, muitas vezes teve que pregar dessa forma, e outros puritanos. Então, quando eles sabiam que tinha esses puritanos por perto, eles iam ouvir, mas continuavam na mesma paróquia por conta dessa lei. Então, o contexto deles é bem diferente do nosso, né, nesse sentido. Pode continuar, Ailton. Tem uma pergunta do Anderson, mas a gente pode deixar mais pra frente para tu retomar aí o assunto. Beleza, então agora a gente vai entrar, né, na questão, né, de algumas principais, né, doutrinas, né, dos puritanos, né? Então, o Leland Hick, né, ele vai dizer, né, e aqui a gente faz coro, né, juntamente dele, né, que como todos os outros movimentos cristãos, né,
todos os segmentos, né, o puritanismo ele teve algumas ênfases, né, doutrinárias, né, dentro do quadro mais amplo, né, do cristianismo como um todo, né? Então, doutrinariamente, né, o puritanismo, né, ele era calvinista, né, majoritariamente, né, calvinista, né. Eles eram, né, evangelisticamente, né, eles eram agressivos, né, eles sabiam, né, que havia essa necessidade, né, do evangelismo, né. Eclesiasticamente, né, eles eram, né, um movimento, né, teocêntrico, e politicamente, né, eles também almejavam ser bíblicos, né, equilibrados, né, e com a consciência totalmente cativa, né, diante de Deus, né, nas relações tanto com o rei, né, tanto com o parlamento e com os súditos, né. Então, até na política, né, as pessoas ficam fazendo essa dicotomia aí, né, mas para eles não, né. Até na política, né, eles almejavam, né, ser bíblico, né? Até porque, né, o axioma deles, né, era a Bíblia, né? A Bíblia era a premissa verdadeira, né? Então, em todas as áreas da vida, né, eles procuravam aplicar, né, a sã doutrina. Então, doutrinas, né, como a soberania de Deus, né, a salvação pela fé em Cristo, né, a eleição por Deus das pessoas para a salvação, né, a irresistibilidade, né, da graça de Deus, né, e a depravação humana, né, eram premissas, né, verdadeiras, né, para os puritanos, né. Eles acreditavam, né, que essas doutrinas, né, eram doutrinas verdadeiras, né, e nós também, né, cremos, né, que sejam de fato, né. Quanto à doutrina da graça, né, no coração do puritanismo, né, estava a crença, né, de que a graça de Deus é a fonte, né, de todo benefício humano, né, que não se pode adquiri-la, né, por mérito humano, né. Eles eram, né, eles confessavam, né, de fato a doutrina da depravação total, né, que se o homem não for regenerado, né, que se ele não for salvo pela graça, né, não há nada que ele possa fazer, né. Samuel Willard, ele vai dizer, né, que não há outras condições exigidas, mas a aceitação deste dom e reconhecimento da bondade do dispensador. A fé é a mão que o recebe. E o que é a nossa obediência, senão nossa gratidão a Deus por tão inefável dom, né? Para Oliver Crowell, né, a raiz dessa questão é a regeneração pessoal, né, e a conversão. Então, os puritanos, né, eles criam, né, que para se chegar, né, nessa condição, né, era necessário a regeneração, né, era necessário, né, a conversão, né. Então, e os puritanos também, eles defendiam, né, a escritura, né, como uma autoridade final, né, para a crença e prática religiosa, né, como a gente viu nas características, né. Essa é uma das doutrinas que eles constantemente eles davam ênfase, né. E então, qualquer crença ou qualquer prática, né, deveria ser baseada, né, pela autorização, né, da Bíblia, né. O William Perkins, ele muitas vezes, né, chamado de um pai do puritanismo, né, ele vai dizer que quando os homens eles prescrevem uma adoração inventada, eles também prescrevem um Deus inventado. Não pode receber o nome de adoração a Deus nada que ele não tenha ordenado em sua palavra, não nos tenha determinado como sua autêntica adoração, né? Então, para eles, né, se algo não fosse, né, claramente deduzido ali na escritura, né, ele não poderia, né, fazer parte, né, do culto a Deus, né. Os puritanos também, eles também, né, eles desenvolveram, né, de modo muito hábil, né, a doutrina da criação, né. Eles desenvolveram essa doutrina de um modo bem
bem completo, né? E a consequência, né, da doutrina puritana da criação, né, é o repúdio, né, da velha dicotomia, né, que nós conhecemos, né, entre sagrado e o profano, né, que por tanto tempo, né, havia dominado o pensamento, né, daquela época e nos nossos dias, né, principalmente no Brasil, né, esse pensamento domina, né, essa dicotomia entre o sagrado e o profano, né, se algo não é feito por um cristão, deve ser rejeitado, né. Hoje ainda no Brasil existe essa dicotomia, né? E para os puritanos, né, segundo o Gary Crampton, no seu livro Os Puritanos para Leigos, ele vai dizer, né, que para os puritanos, né, tudo na vida é teocêntrico, né, e sagrado. A vida ela deve ser vivida, né, corandel, né, diante de Deus, né. O objetivo da vida, né, para citar o breve catecismo, né, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né. Então, para os puritanos, né, não existia essa dicotomia, né. O seu trabalho não é um trabalho secular, né. No seu trabalho, você deve viver uma vida, né, diante de Deus, você deve viver uma vida glorificar a Deus. Você não deve somente glorificar a Deus, né, no domingo, né, ou na igreja. Os puritanos não existia essa dicotomia. Como eu disse, infelizmente no Brasil isso ainda é muito grande, né, principalmente nos segmentos, né, pentecostais, né, que tem acaba havendo, né, essa divisão, né. E também, né, relacionado à doutrina da criação, né, estava a ênfase, né, puritana na providência de Deus, né. Os puritanos, né, eles eram, né, ali por excelência o povo que via, né, nos eventos, né, de todo o dia, né, a todo momento, né, eles viam o agir, né, de Deus, né. John Flavel, no seu livro Providência, publicado pela editora Dias, ele vai dizer que há muitas pessoas que se chamam cristãs, que consideram os acontecimentos em suas vidas como simples eventos naturais. Elas pensam nos acontecimentos mundiais e nos santos de Deus como se não fossem governados pela providência, mas por causas naturais. Isso é viver como se Deus não existisse, né? Então, para os puritanos, todos os atos, né, da vida, né, eram governados por Deus. Né? Tudo que estava acontecendo, tudo que acontece, né, é governado por Deus, né. Todas as coisas elas acontecem com determinado fim, né. Os puritanos, né, criam piamente nessa verdade, né. E eles confiavam, né, e esperavam encontrar Deus, né, com as atividades, né, no trabalho, né, que eles exerciam, né. Eles viam Deus, eles tinham consciência que Deus estava agindo, né. E os puritanos eles também interpretavam, né, eventos históricos, né, depósitos, né, dentro do quadro, né, referencial da providência de Deus, né, e dos eventos semelhantes da Bíblia, né, eles consideravam que era Deus atuando. Não era somente nos eventos registrados, né, pela Bíblia que eles viam a providência de Deus, não, mas tudo que está acontecendo, né, não somente nas coisas boas, né, na perspectiva humana, né, não só a chuva que cai, né, mas os atentados, as guerras que já aconteceram,
tudo isso, né, os puritanos eles viam, né, que era Deus, né, que estava sustentando, né. Então, e John Flavel ele ainda vai dizer, né, que todo mundo está cumprindo os propósitos de Deus, até mesmo quando não querem fazê-lo, né. Ou seja, mesmo quando acha que, segundo os puritanos, né, mesmo quando nós cremos, né, que nós estamos fazendo algo contrário à vontade, né, de Deus, né, quando nós acreditamos, né, que nós estamos indo na contramão, nós estamos fazendo, né, porque a história ela segue um curso, né, que foi estabelecido por Deus, né, ela segue um curso, né, que foi decretado por Deus. Uma outra doutrina que recebeu forte destaque, né, pros políticos. Sim. Só um momento antes de tu ir para a próxima. Eu acho que já está na hora da gente dar uma parada, né? Porque eu acho que vai fazer 1 hora já da reunião, né? Para poder a gente voltar novamente. Pode ser? Okay. Pode ser. Pronto, então os irmãos que estão aí, o Google Meet ele só dá um espaço de 1 hora para nós, né? Cada reunião. Então, já como a gente começou 9h30, já é 10h29, daqui a pouco vai aparecer a notificaçãozinha dizendo que vai fechar. Então a gente vai sair dessa reunião, você pode apertar aí no vermelho aí, que a gente vai sair dessa reunião. Todo mundo tem que sair, da última vez ficou o pessoal aqui esperando. Não, tem que sair todo mundo. Aí eu vou estar enviando um novo link para poder o irmão Ailton continuar falando acerca de algumas doutrinas principais que os puritanos pregavam, né? Uma das principais. Ele acabou de falar sobre a providência, e aí nós vamos estar continuando daqui a pouco. 1 minutinho só, dá tempo para você beber água, ir no banheiro, e a gente já retorna novamente, tá? Então vamos estar saindo da reunião, e daqui a pouco nós vamos estar retornando. Amém. Bênção demais.